Bom Bom dia. dia. Oi, você comanda para mim aí? Make? Pode deixar. Bom dia, professor, tudo bem? Você Bom colocou dia. a Natália, pipoca. É, Ah, se quiser deixar, não tem problema. não, agora eu pus, certo? Sim. Tá bom. É que pulou na hora. Ô, Natália, o que é esse cachorro aí, menina? É um cachorrinho de verdade, mas é um Pokémon, na verdade. Mas é seu? Não, não é meu, não. Meu é branquinho.
Muito bem, muito bem. Vamos lá. Vamos lá. Bom, muito bem. Bom dia para todos, para todas. Bom dia. Vamos começar Bom hoje. dia. Vamos começar hoje de uma maneira diferente, certo? Parabéns, Isa. Parabéns, Parabéns, Isa. Obrigada, gente. Você fica me fazendo chorar, seu. Ainda bem que a câmera tá fechada. É um gaiteiro aqui, toca muita gaita. Ou Eu tô seja, bom só no toca- futebol, um ator excepcional e agora um excelente músico. só o professor que não presta, o resto vai bem. Esqueceu o karatê. Karatê não, é o capoeira, né, que você faz, prof? Eu? Eu vi um vídeo de você fazendo capoeira no Não, clube. sem chance. Eu jogo uma bolinha e olhe lá. E olhe lá. Bom, parabéns, Isa. Tudo de bom Muito para você, viu, obrigada. querido? Tá bom? Tá Bom, bom. gente, olha, hoje nós vamos dar uma passada. Repara que está escrito na lousa, apostila 2, 3, aula 24, 25 e 26. Não dá para fazer todos os exercícios, mas também eu vou só deixar as dicas e vocês vão fazendo, tá? Se tiver a pintar alguma dúvida que não seja possível vocês tirarem sozinhos, aí vocês me falem no particular, ou mandem uma mensagem, alguma coisa que a gente tira a dúvida com vocês. Por quê? Na verdade, assim, são exercícios gerais para aplicação dos teoremas, aqueles teoremas salvadores da mecânica. O TEC, o TEP e o TEM. Tá bom? Então, vamos começar. Nós vamos começar ainda na apostila 2, porque eu quero que vocês confirmem comigo, né? Da aula, da página 109, 110, eu fiz o exercício 1 e 2, certo ou não? Tô certo? Eu não consigo te dizer, porque eu fiz os outros aí, então eu fico perdida onde que parou. Tá, Sim, prof, você parou no Neodesk. ok, beleza, tá bom. Então, eu vou inverter o grau de dificuldade dos exercícios, tá? Então, eu vou começar pelo exercício número 6 dessa aula, tá? Que é o exercício da Unirio. Tô certo ou não? É isso mesmo? Tô certo que é esse exercício aqui que eu tô pondo na lousa? Não, esse Não? que você tá colocando é o 5, não é o 6. Tá.
Bom, então vamos lá. O exercício diz assim: a figura representa um carrinho de massa M se deslocando sobre o trilho de uma montanha russa, num local onde a aceleração da gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Considerando que a energia mecânica do carrinho se conserva, isso é uma frase importante que você deve sublinhar, durante o movimento e que em P a sua velocidade é de 8 metros por segundo, teremos no ponto Q uma velocidade de módulo igual a... Bom, primeira coisa importante. A justificativa. Por que a gente tem que usar o teorema da energia, o teorema da energia mecânica para resolver um problema desse? Porque a trajetória é complicada. A cada instante, a aceleração muda de direção e, portanto, a resultante das forças também. Então, é uma trajetória complicada. Porque quando a trajetória é retilínea, tal, a gente pode apelar para outras maneiras de resolver. Aí fica a gosto de cada um. Mas aqui não tem jeito, tá? Então, a dica que ele dá, ele fala que a velocidade do carrinho no ponto P é, esqueci, 8 metros por segundo, e que a energia mecânica se conserva. Ora, se a energia mecânica se conserva, eu estou no chamado sistema conservativo. E o sistema conservativo, qual é a característica dele? A característica é que a energia mecânica é constante. Lembrando da aula passada que energia mecânica ela é a soma de duas modalidades de energia. Uma chamada energia cinética e a outra chamada energia potencial. Ok? Bom, então a pergunta do exercício é: qual a velocidade que o carrinho vai ter quando ele chegar no ponto Q? E ele já falou, o sistema é conservativo. Se a energia mecânica é constante, qual é a atitude que nós temos que fazer? Usar o tem, que eu fiz na aula passada, na sua primeira condição. Ou seja, a energia mecânica é constante, eu posso escrever que a energia mecânica no ponto P será igual à energia mecânica no ponto Q. Pronto. Quando o sistema é conservativo, de uma maneira geral, os exercícios são bem mais fáceis, tá? Bom, então vamos lá. O que é a energia mecânica no ponto P? Ora, é a soma da cinética mais a potencial no ponto P. E a mecânica no ponto Q? É a cinética mais a potencial no ponto Q. Pronto. Muito bem. Vou fazer uma pergunta para vocês, vou esperar uma resposta. Vocês acham que tem alguma energia aqui no ponto P que é zero? Seria cinético? No ponto P tem velocidade? Ah, tá, esquece, Tem ou não? tem. Então, a cinética não é zero. Tem altura? Então, a potencial não é zero. Aqui, a potencial não é zero. A cinética? Bom, sei lá. Pode ser que eu chegue aqui e a velocidade do corpo seja zero. Não sei. Vamos ter que descobrir. Então, como é que a gente calcula isso? Como é que calcula a energia cinética?
m, velocidade do carrinho no ponto P ao quadrado, dividido por 2, mais potencial no ponto P. É potencial gravitacional, porque nós estamos trabalhando com altura. Então, é a altura do ponto P. Igual cinética no ponto Q. M, velocidade no ponto P ao quadrado, por 2, mais potencial no ponto Q. M, G, altura do ponto Q. Primeira coisa importante aqui. O que dá para fazer aqui na hora aqui já? O que você acha que você faria na hora? Com essa expressão matemática aqui. Cortar as massas? Isso. Eu tenho em todas. Normalmente, sistema conservativo, se você tem as massas só, você cancela. O resto é fazer conta. Sem muitos problemas. Ó, VP é 8 ao quadrado dividido por 2. G é 10. Altura do ponto P, 5 metros. Velocidade no ponto Q é o que você quer. Ao quadrado, dividido por 2. Mais o G, que é 10, e a altura, que é 8. Bom, VQ ao quadrado vai dar, fazendo essa conta, ó, 64 por 2, etc. Tal, vai dar 4. Depois, se vocês quiserem refazer essa conta, vocês fazem. E, portanto, a velocidade com que ele chega lá é de 2 metros por segundo. E aí, gente? Fácil ou não? Alguém pode me dar uma resposta? Foi fácil? Eu achei tranquila. É, né? Então, vamos lá. Batendo foto. Ih! O celular deu pau. Não, agora tá certo. Beleza. Bom, vamos lá. Me fala uma coisa. O exercício é só qualitativo e conceitual importante. O exercício da Unifesp, que número que é? Que é esse 6. exercício aqui, ó. 6. Tá. Vamos passar por ele, porque é um exercício qualitativo que é importante para a gente bater o conceito aí, tá bom? Então, ele fala assim, ó. Na figura estão representadas 2 situações físicas cujo objetivo é ilustrar o conceito de trabalho das forças conservativas e dissipativas. As dissipativas são aquelas que não são conservativas. Em um, o bloco é arrastado pela força F sobre o plano horizontal. Por causa do atrito, quando a força F cessa, o bloco para. Em 2, o bloco preso à mola e em repouso no ponto O é puxado pela força F sobre o plano horizontal, sem que sobre ele atue nenhuma força de resistência. Depois de um pequeno deslocamento, a força cessa e o bloco volta, puxado pela mola, e passa a oscilar em torno do ponto O. Aí essas figuras ilustram. Aí te dá os exemplos. Então, a primeira situação é uma força F
que está puxando o corpo. Como tem atrito, na hora que essa força cessa, tem uma hora que ele vai parar. Já no caso 2, é sem atrito. E você tem uma força F que está puxando o corpo, que está associado a uma mola. Depois você solta, o corpo entra num tal de um movimento oscilatório aqui. E não tem atrito. Tá bom? Bom, eu vou falar e eu vou aguardar uma resposta. Vocês vão me falando, tá bom? O exemplo de trabalho da força dissipativa, força de atrito, para o qual a energia mecânica não se conserva. Certo ou não? Certo. Muito bom. Exemplo de trabalho da força conservativa, força elástica, para o qual a energia mecânica se conserva. Certo ou não? Certo. Certo. Claro que tem 5 alternativas, você já viu que o A está certo, então é essa mesmo. Mas como nós estamos estudando, vamos só bater o que ele fala. B. Exemplo do trabalho da força dissipativa, força de atrito, para a qual a energia mecânica se conserva. Certo? Não. Não. Essa está fora. Não vou nem ler o resto. C. Exemplo do trabalho de força conservativa, força de atrito, para a qual a energia mecânica não se conserva. Certo ou não? Também não. Não, essa está certa. Não, não é porque tá falando que é força conserva. Exemplo de trabalho de força conservativa. Muito bem. Errado também. Certo, David. Muito bem. Exemplo de... É D, né? Exemplo de trabalho de força conservativa, força de atrito. Já errou aí? Já errou. Sim. E o E? Exemplo de trabalho de força dissipativa, força de atrito. Certo? Certo. Tá certo. Exemplo de trabalho de força conservativa, força elástica, mas em ambos a energia mecânica se conserva. Certo ou não? Não. Então, conclusão. Só pode ser o A mesmo, é só para a gente ter a ideia da força conservativa mesmo, tá? E do que é ou não é. Tudo bem? Agora, vamos voltar lá. Eu quero que vocês falem para mim. O exercício da Unicamp, que número é? É o 4. É o 4, né? Tá. Legal. Bom, vamos ver. Tem algum aluno aqui nesta excelente turma que já brincou com aquele brinquedinho Hot Wheels? Sim, meu irmão amava. Principalmente as pistas. Mais ou menos por aí. Um brinquedo que muito agrada as crianças são os lançadores de objetos em uma pista. Considere que a mola da figura a seguir possua uma constante elástica. Lembram? Constante elástica K fala de 8.000 newtons por metro. E massa desprezível.
Inicialmente, a mola está comprimida de 2 centímetros. Com que letra que a gente usa para a compressão da mola? Vocês lembram? É X? Quanto que ela está comprimida em relação ao tamanho natural. X, diz 2 centímetros. E ao ser liberada, empurra um carrinho de massa 0,2 kg. Então, carrinho de massa 0,2 kg. O carrinho abandona a mola quando esta atinge o seu comprimento relaxado e percorre uma pista que termina em uma rampa. Considere que não há perda de energia mecânica por atrito no movimento do carrinho. Opa! Essa dica significa o quê? Sublinha e escreve o quê? Que o sistema é conservativo. Beleza. Então, a primeira pergunta é: qual é a velocidade do carrinho quando ele abandona a mola? E segundo, na subida da rampa, a que altura o carrinho tem? A que altura o carrinho tem velocidade de 2 metros por segundo? Então, eu vou fazer uma figura auxiliar que eu vou repetir isso daqui, ó. Então, o que acontece? Na hora, ele está preso aqui, correto? Na hora que você vai soltar a mola, volta à sua posição inicial e, portanto, o carrinho agora está com uma certa velocidade. Correto? Tudo bem? Bom, então eu posso considerar que nesse ponto aqui, eu vou chamar esse ponto aqui de A e aqui esse ponto aqui de B. Beleza? Muito bem. Só nesse evento de A, que ele está aqui preso, até aqui, eu posso considerar esses 2 pontos, que seria a resolução para o item A. Porque o item A, o que ele está pedindo? Qual é a velocidade do carrinho quando a mola fica na sua posição natural? Então, o que eu faço? A mesma coisa. A energia mecânica no ponto A será igual à energia mecânica no ponto B. Certo? Porque o sistema é do tipo conservativo. Bom, energia mecânica é energia cinética mais a energia potencial no ponto A. No ponto B, energia cinética mais a energia potencial no ponto B. Vamos lá. No ponto A, tem alguma energia que você acha que é zero? O que vocês acham? Responde para mim. No ponto A, tem alguma energia que é zero do carrinho? Seria cinética? Por quê? Ele está em repouso. Perfeitamente. Agora, no ponto A, ele tem energia potencial? Tem. Mas é uma energia potencial gravitacional ou elástica? Elástico. Elástica. Essa energia potencial que ele armazenou, devido a esse trabalho contra a força conservativa, que é a força elástica, ele ganhou. Na hora que você solta, toda essa energia que ele armazenou, ele vai transformar em energia cinética. E tem alguma energia no ponto B que vai ser zero? O que vocês acham? Seria potencial? Qual? Gravitacional também, elástico. não é? Porque gravitacional. Aqui não é gravitacional, porque o nível de referência é esse aqui. A energia potencial elástica voltou a ser zero.
Porque a mola relaxou e ficou no seu comprimento natural. Pronto. Só isso. Então, você vai lá e escreve potencial no ponto A elástica. Kx² sobre 2. Cinética em B. M VB ao quadrado sobre 2. Bom, a única coisa que dá para simplificar aqui é o 2. E outra coisa que você tem que tomar cuidado, o que é, hein? Esse X, quanto vale esse X? 2 centímetros. Posso trabalhar com centímetro? Por que não vai poder trabalhar? Porque eu vou dar uma dica que eu já sempre falo. Quem comanda é a constante. Olha a constante em metros. Se ela por acaso tivesse em centímetros, tudo bem, até daria para trabalhar. Aí a resposta seria em centímetros por segundo. Mas a constante está comandando aqui. Então, não se esqueça. 2 centímetros é dividir por 100. Portanto, é 2 vezes 10 a menos 2 do metro. Certo? Então, substitui os valores. A massa você tem. E aqui você tira o valor da velocidade da 4 metros por segundo. Ok? Tá? Eu estou passando por cima do tempo da conta. Vocês vejam aí. Agora, o que pede o item B? Ele fala assim, esse carrinho vai subir. E ele sobe até um lugar. Esse carrinho sobe aqui até um lugar. E nesse momento, que eu vou chamar de ponto C, ele atinge uma velocidade de 2 metros por segundo. E qual é a pergunta do exercício? A altura. Exatamente. Qual é a altura quando ele atingir essa velocidade? Vou chamar de HC. Tudo bem? Bom, o que eu posso fazer aqui? Eu posso igualar a energia onde eu quiser, não posso? Porque o sistema é conservativo. Que ponto vocês querem igualar? Com o C. O A ou o B? Escolhe aí para mim. Pode escolher. O B eu acho que é mais fácil. Então, escolheu o B. Energia mecânica em B será igual a energia mecânica em C. A energia mecânica em B é a cinética mais a potencial em B. Mecânica em C é a cinética mais a potencial em C. Vamos lá. Em B, tem alguma que é zero? Em B? Potencial gravitacional. E que mais? A elástica. Elástica também. Ah, é. Porque não é? Concorda? E aqui, você acha que aqui no ponto B, no ponto C, tem alguma que é zero? Aqui? Não, Só nesse elástica. teste que tem, não. Não tem mais a mola. Então, aqui a energia potencial vira o quê? Vira gravitacional. Não tem mais elástica. A mola já não pertence mais ao sistema. Agora o sistema é o corpo e o
e a Terra, né? Praticamente. Então, vamos lá. Energia cinética em B. mVb quadrado sobre 2. Tenho tudo? Tem. Que a velocidade eu já calculei. Cinética em C. mVc ao quadrado sobre 2. Tenho tudo? Tenho. E a potencial gravitacional? mg a altura do ponto C. Certo? Esse é daqueles que dá para cancelar a massa. Substituindo os valores, nós chegamos à conclusão que essa altura é, fazendo a conta, 0,6 metros. Tudo bem aí, gente? Pergunto para vocês. Vocês estão se incomodando que eu estou pulando a conta? Alguém poderia me dar um feedback? Eu acho que não, professor, tá tranquilo. Oh, desculpe, Natália. Imagina. É, né? Bom, vamos lá. Mais um feito. Bom, agora eu vou fazer o terceiro. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Vocês preferem que eu poste essas lousas aqui no grupo aí de vocês? Ou só quando o Rubão põe no AVA lá? Tanto faz ou vocês acham bom? Tanto faz. Tanto faz? Professor, eu sinceramente prefiro que seja no AVA, porque depois é difícil eu procurar no grupo. Sei Tá lá. bom. Fechou. Então, tudo certo. Continuamos na mesma. Continuamos fazendo exercícios de montanha-russa, que a Isa adora montanha-russa. Só se for depois de morta, porque nessa vida eu acho que não. Muito bem. Vamos lá. Diz assim: a figura mostra o perfil de uma montanha-russa de um parque de diversões. O carrinho é levado até o ponto mais alto por uma esteira, atingindo o ponto A com velocidade que pode ser considerada nula, né? É aquele momento que você sobe aqui assim, né? Isso é para a gente dar de exemplo para a Isa, que é aquela subida aqui que fica, né? Vai subindo, vai subindo, vai subindo, né? E aí você vai olhando para baixo e vai se perguntando, né? O que é que eu estou fazendo aqui? Todo mundo faz essa pergunta, viu, Isa? O que o cara foi fazer nesse troço aqui? Certo? Aí ele dá aquela subidinha e dá aquela paradinha assim, tá?
A partir desse ponto, inicia seu movimento e ao passar pelo ponto B, sua velocidade é de 10 metros por segundo. Vamos escrever velocidade no ponto B, 10 metros por segundo. Beleza. Considerando a massa do conjunto, carrinho passageiros, igual a 400 quilos, pode-se afirmar que o módulo da energia mecânica dissipada pelo sistema foi... Então, aqui, ó, ele já está falando para você, ó, a energia dissipada. Portanto, o que é que eu considero nesse problema? Sistema Sempre tá não pedindo conservativo? que o sistema agora não é mais conservativo. Volto a falar. Por que que eu vou usar os teoremas? Ora, olha a trajetória como é. Complicadíssimo. Então, quando o sistema não é conservativo, o que que eu vou usar? Eu vou usar o teorema da energia mecânica, tem na sua forma mais completa. Qual que é? É aquele que diz que o trabalho realizado pelas forças não conservativas. Alguém pode falar para mim quais forças não conservativas que estariam atuando aqui? Por exemplo? O atrito, O atrito é uma. Normal. resistência do ar. Resistência do ar. Normal. Tem normal, porque ele está comprimindo a pista. Só que a normal ela é perpendicular ao deslocamento. Então ela não realiza trabalho. Tá? Mas teria normal também. Bom, o que diz? Você lembra do teorema? É energia mecânica final menos a mecânica inicial. A mecânica final, por exemplo, é quando ele passar pelo ponto B. E a mecânica inicial, quando ele sair lá do ponto A. Então, ele passa aqui, ó. E ele passa com velocidade. Eu quero saber quanto de energia ele perdeu. Qual é a energia dissipada? Ora, o trabalho das forças não conservativas representa a chamada energia dissipada. É isso que representa. Certo? Muito bem. Vamos lá. Qual é a energia mecânica que ele tem no ponto B? Com certeza ele tem cinética e ele tem potencial no ponto B. Menos. Qual é a energia mecânica que ele tem no ponto A? Ele tem energia cinética mais a energia potencial no ponto A. Pergunta. Tem alguma energia aqui, ó, que é zero? O que vocês acham? Cinética em A. Cinética em A. Por quê? Parte do repouso. Porque ele parte do repouso. Certo? Então, a energia dissipada será mVb ao quadrado sobre 2. Tenho tudo. Tenho. Mais a energia potencial no ponto B. mgh. Tenho. H do ponto B. Tenho. Menos energia cinética no ponto A. A, que é zero. Sobrou o quê? Energia potencial no ponto A. mgh.
Certo? Muito bem. Então, a energia dissipada será igual a, ó, mVb ao quadrado sobre 2. Essa conta dá 20.000. Mais mGHb, essa conta dá 16.000. Menos o mGHA, que essa conta deu 9.600. Não. Dá 96.000. É isso aí. É isso aí. Bom, conclusão. A energia dissipada, o valor é de menos 60.000 joules. Pergunta que eu te faço. Te incomoda esse menos 60.000 ou não? E aí? Incomoda o menos? Não, ela é dissipada, então. Exatamente, é dissipada. Se ela é que dissipada, perdeu. eu teria que ter. Tá certo. Só que repara na pergunta, né? Ele pede o módulo, né? Quer dizer, o número ser o seu sinal. Então, fechou. Aí você tem a resposta aí. Certo? Sim. Beleza. Então vamos lá. Vou bater a foto. Por favor, já peguem a apostila 3. A apostila 3, na página, veja se eu estou correto, página 110. Veja se é isso mesmo. É. Beleza. Muito bom. Então, eu vou passar com vocês algumas dicas dos exercícios, tá? Tudo dica para vocês fazerem. E aí, depois se encrencar, então, é tudo indicação para os exercícios, tá bom? O único que eu vou fazer inteiro é o exercício, o número 6. Vê se o exercício 6 é o do ITA, que está aí. É. Tá bom. Então, esse eu vou fazer inteiro. Então, vamos devagarzinho. Eu vou dando as dicas, tá? Vamos lendo. Vocês vão adotando as dicas e aí vocês vão tentando fazer sozinhos, tá? Bom, o primeiro exercício. Ele fala assim: um projétil penetra em uma tábua de 5 centímetros de espessura. Professor, desculpe. Oi? Essa é a 3, né? É? Qual é a 1? A 1 é da Santa Casa. E a 2? É Da da UERJ. Tá bom. Então, depois eu vou, porque na verdade essa 3 eu vou fazer. É importante fazer. Bom, então vamos ler a 2. E eu vou dar a dica da 2, tá? Que é da Santa Casa. Ó. Ele fala assim: a resultante das forças que atuam em uma partícula de 0,1 kg de massa, inicialmente em repouso,
é representada em função do deslocamento pelo gráfico abaixo. Se para t igual a zero, a velocidade da partícula fosse igual a zero, ao fim de 20 metros, qual é a velocidade que ela teria? Tá? Bom, primeira coisa. Se você não tiver atento, você pode cometer o erro de tentar achar aceleração e usar, por exemplo, Torricelli, porque ele te dá o deslocamento. O problema aqui qual é? É que a força é variável. Quando a força é variável, você não tem como achar aceleração. Então, eu estou falando, precisa achar aceleração para achar velocidade. No caso aqui, não tem jeito. Então, esse é um típico problema que foi dado à massa do corpo e ao longo do deslocamento ele quer a velocidade com uma força variável, você tem que usar o TEC com certeza. Então, ó, usando o TEC, trabalho da força F é a energia cinética final menos a cinética inicial. Sendo que a energia cinética inicial é zero. Por que é zero? Porque saiu com velocidade inicial igual a zero. Agora, e esse trabalho? Esse que é o lance. Isso que nós temos que lembrar. A força é variável? A força é variável. Como é que se calcula trabalho de força variável? Quem lembra? O trabalho da força variável, ela será numericamente igual à área do gráfico. A área do gráfico. Tudo bem? Lembraram bem? Então, ó, você vai calcular a área desse gráfico, que é um trapézio deitado, base menor mais base maior, dividido por 2 vezes a altura. Calculou essa área, mv² sobre 2, achou a velocidade. Tudo bem, gente? A resposta desse exercício é C. Tudo bem? Professor, Posso eu não entendi. continuar? Oi? Eu não entendi. Tá. Qual parte? Então, tipo, você falou lá do zero, aí para baixo, eu não entendi. Do trabalho com a força na área, que área? Tá bom. O gráfico que você tem é esse? Vai respondendo para mim, tá? É. Beleza. Ó. Você está vendo que a força é variável? Sim. Então, para calcular o trabalho de uma força variável, o único jeito de calcular é pela área. Essa área aqui embaixo, ó. Porque aquela expressão para calcular o trabalho da força, deslocamento, cosseno do ângulo, só vale quando a força é constante. Quando a força é variável, o único jeito de calcular o trabalho é pela área. E por que eu usei o TEC? Exatamente por isso. Porque, como a força é variável, não tem como achar aceleração e tentar usar umas fórmulas de cinemática, etc. Certo?
Então, você saberia calcular essa área aí? Ah, isso eu... Vamos lá. Você está vendo que é um trapézio? Sim. Deitado, né? Então faz assim, olha assim, ó. Ó. Esse pedacinho seria qual base? A menor. E aqui seria o quê? A base maior. Dividido por 2 vezes a altura. Então, ó, seria a base menor mais a base maior dividido por 2 vezes a altura, que é 20. Isso daria quanto? Daria 10 vezes 30, 300. Tá? Aí, ó, você vai jogar 300 aqui, e aqui fica mv² sobre 2, você acha a velocidade. Melhorou? Melhorou, professor. Obrigada. Ótimo. Beleza. Bom, dica para o segundo. Dica para o segundo. Fala assim: durante a Segunda Guerra Mundial, era comum o ataque com bombardeios aos alvos inimigos por meio de uma técnica determinada mergulho, cujo esquema pode ser observado a seguir. O mergulho do avião iniciava-se a 5.000 metros de altura e a bomba era lançada sobre o alvo de uma altura de 500 metros. Considere a energia gravitacional do avião em relação ao solo no ponto inicial de ataque, igual a E1. E no ponto onde a bomba é lançada, igual a E2. Calcule E1 sobre E2. Fácil, né, gente? Ele quer E1 sobre E2. Como é que calcula E1? mgh1. E2, mgh2. Problema gratuito da UERJ. Certo? Isso deu 10. Por que dá 10? Isso aqui é 5.000. Isso aqui é 500. Tudo bem, gente? Sim. Passa bem o exercício 2? Tranquilo? Muito bem. Bom, eu vou dar um toque mais profundo no exercício 3, tá? E aí eu quero fazer o último, que é o exercício 6 do ITA, e dou a resposta do 4 e 5 para vocês fazerem sozinhos. Vamos lá. Exercício 3. Um projétil penetra em uma tábua de 5 centímetros de espessura com velocidade de 800 metros por segundo. E sai, depois de atravessá-la, com velocidade de 400 metros por segundo. Determine a maior espessura da tábua da mesma qualidade que o projétil poderia atravessar. Supor que a força que a tábua aplica ao projétil seja constante. Então, ó, esse é um problema que eu posso pensar para trabalhar com as equações da cinemática, por exemplo, para achar aceleração. Por quê?
Porque ele falou que a força é constante. Tá? Então, eu posso, por exemplo, tentar achar a aceleração, etc. Ou tentar achar a força. Mas o que eu vou tentar fazer? Vê se vocês concordam. Eu vou usar o TEC. Porque o que o TEC fala? O trabalho dessa força aí de oposição será a energia cinética final menos a cinética inicial. Concordam? E o trabalho dessa força, agora, se naquele exercício eu precisei usar a área, aqui eu não preciso. Porque a força é constante. Então, eu posso escrever força vezes o deslocamento. E aí eu pergunto para vocês, cosseno de que ângulo, hein? Qual é o ângulo que a força forma com a direção de deslocamento da bala? 0. 0. 0 ou 180? Ó, É a força que a tábua aplica na bala. perfeitamente. Então é 180. Ó. A situação é essa aqui, ó. A situação é essa aqui. A bala vai penetrar aqui e ela sai aqui, correto? Então, no momento futuro, a força que ela recebe da própria tábua é essa força aqui, ó. Certo? Então, o movimento da bala é para a direita, a força é para a esquerda. Então, é cosseno de 180. Todo mundo entendeu ou não? Eu fiquei meio confusa. Eu também. Ó, imagina que você tem aqui uma parede e que a bala vai penetrar na parede, correto? Na hora que ela penetra na parede, a parede não aplica uma força na bala, que é uma força de oposição, tanto que é de oposição que ela começa entrando com velocidade de 800 e sai com 400. Então, é uma força que diminuiu a velocidade da bala. Correto? Não. Ah, tá, Essa entendi força, agora. entendeu? Eu só tinha ficado confusa porque se é uma força de ação e reação, teoricamente a resultante não seria 0? Por que você aderiu um lado? Opa, resultante, como é que pode ser ação e reação 0? Não é. Vamos voltar na primeira aula dos princípios da dinâmica. Jamais a ação anula a reação. Por quê? Porque estão aplicadas em corpos diferentes. A bala aplica uma força na parede, a parede reage, aplica uma força na bala. Justo, tinha esquecido. Tá bom? Então, essa força é contrária ao movimento da bala mesmo. Ela é de oposição. Ela é uma força de atrito. E como a gente já falou, força de atrito é cosseno de 180. Tudo bem? Beleza. Beleza. Bom, essa força aqui, ó. Como é que eu posso calcular essa força aqui? Eu não tenho essa força. Bom, agora, vamos continuar mais um pouco aqui, ó.
qual será a energia cinética final da bala? Porque eu estou querendo determinar, determine a maior espessura da tábua. Então, para essa espessura aqui, a bala entra com quanto? Com velocidade inicial de 800 metros por segundo e ela sai com quanto? 400 metros por segundo. Tudo bem? Para essa espessura, a bala sai. Mas a pergunta do exercício é... E essa espessura ele falou que era de quanto? Inicialmente. 5 centímetros. Então é uma espessura ou é um deslocamento da bala de 5 centímetros. Para 5 centímetros, a bala sai com 400. Eu quero saber qual é o maior valor da espessura dessa parede. Vamos ler de novo a pergunta. Determine a maior espessura da tábua da mesma qualidade que o projétil poderia atravessar. O que você entende como poderia atravessar? Qual é a maior grossura da tábua? O que você acha? O que ele quer dizer com isso? Seria o limite? O limite. Então, esse projétil penetra aqui com quanto de velocidade? 800. E no limite, qual é a velocidade dela? Esse é o limite. Então, para esse caso, a velocidade inicial continua sendo 800. E qual será a velocidade final agora? 0. Esse é o limite. Esse é o maior deslocamento que ela vai poder ter. Vou chamar de ΔS linha. Certo? Entenderam ou não? Professor, uma coisa, uma dúvida. Eu entendi, tipo, no enunciado que ele queria, tipo, por exemplo, o tamanho da espessura que ainda a bala conseguiria sair no limite, sabe? Mas nesse caso ela não sai, né? Ela não sai. Então é o máximo mesmo. É o máximo, ó. A maior espessura. A maior espessura que ela pode fazer, ela vai ficar presa aqui, ela não vai sair. Então, a velocidade final dela é 0. Então, se eu estou trabalhando aqui, nós vamos ter energia cinética. A energia cinética final vai ser quanto? 0. 0. E o que sobra aqui, Sobra m v inicial ao quadrado sobre 2. A única coisa que está faltando aqui, o que é? Porque qual é a pergunta? A pergunta é essa daqui, A pergunta é essa, Qual é a maior espessura? Qual é o maior deslocamento que essa bala vai poder ter? Ou seja, qual é a maior espessura da parede? Então, a pergunta é o ΔS'. Esta que é a pergunta. A massa eu tenho, a velocidade inicial eu tenho. O que eu não tenho? O F.
Como eu acho esse F, gente? Primeiro. Professor, um palpite. Dá para usar as informações que foi dada na situação? Inicialmente. Isso. Então, ó, sabe quem é esse F? Esse F é a massa vezes a aceleração. Gama. Pega na massa e gama. No caso, a aceleração escalar. Vezes o ΔS, que é a pergunta. Vezes quem? Cosseno de 180, que é menos 1. Veja se você não colocasse o menos 1 aqui. Como você tem um menos aqui desse lado, ó. Olha aqui, ó. Ia ficar negativo o valor do deslocamento. Numa questão teste até vai. Agora, numa questão dissertativa, você vai fazer o que com esse sinal? E aí você coloca aqui ainda, ó. N V inicial ao quadrado por 2. Repara que já dá para cancelar a massa, né? Ó. Então, o que é que está faltando? Aceleração. Como a força é constante, a aceleração também é constante. Como para a primeira situação eu tenho velocidade inicial e final, e eu tenho deslocamento, dá para achar aceleração. Qual é a equação que o André deve ter dado para você? Vou fazer aqui, tá? Para calcular a aceleração quando você não tem o tempo. Torricelli. V final ao quadrado, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes o ΔS. Então, a velocidade final é 400 ao quadrado. A velocidade inicial é 800 ao quadrado. 2 vezes a aceleração que nós vamos achar. E o ΔS é 5. Posso usar 5 centímetros? Não. Posso ou não? Não. Não. Vou passar para metro. 5 vezes 10 a menos 2. Tudo bem? Estou fazendo apertado porque eu quero bater uma foto dessa lousa, tá? Bom, fazendo a conta, essa aceleração, ela é grande pra caramba. Essa aceleração dá menos, olha que interessante, 48 vezes 10 à quinta metros por segundo. Vocês estão enxergando? 48 e dá negativo. E aqui eu chamo a atenção de vocês. Esse estudo aqui é cinemático. Esse estudo aqui é dinâmico. Você vai colocar o sinal aqui de menos? A pergunta é essa. Resposta: não. Por quê? Porque você já considerou cosseno de 180 é menos 1, então essa aceleração é contrária ao movimento. Portanto, você já está indicando, olha, sentido contrário. Cuidado para não repetir.
E não se esqueça, quando você faz força, pega na massa e gama, ó, a aceleração é sempre em módulo, porque é uma grandeza física vetorial. E, portanto, você não vai colocar o sinal duas vezes, hein? Tá? Então, aí, é simples. A partir daqui fica fácil. Você vai substituir o valor da aceleração aqui. O ΔS', a pergunta, a velocidade inicial ao quadrado, você vai chegar na resposta que o tamanho máximo vai dar 0,66 do metro, aproximadamente, tá? Ou seja, 0, é isso, um metro, não. Dá 0, é isso mesmo. 6,6 centímetros. Não, tá errado, né? Tá errado. Dá 0,06 do metro. Ou aproximadamente 6 centímetros. Olha quanto que era antes. 5 centímetros. Passou para 6, na verdade 6,67. 6, que podemos colocar aqui mais uma. Vai dar 6,6 do metro. Vocês já sabem essa daí mais difícil ou não? Professor. Sim. Uhum. Oi. Professor, Pode falar. eu poderia, por exemplo, descobrir a força, já que é igual nas duas, com os dados que foi dado na situação inicial e depois descobrir o deslocamento da outra? Pode. Pode. Não há dúvida que você pode. Você pode fazer... Primeiro, achar a força. Mas para achar a força, você tem que achar o quê? Aceleração. E aí, como você quer o deslocamento, primeiro, você calculou a aceleração aqui. Essa aceleração não vai mudar. Certo? É que, Porque a força é professor, constante. eu pensei no seguinte, por exemplo, pegar o TEC da energia, quer dizer, da situação inicial, que tipo, a bala entra com 800 e sai com 400. Sim, sim. Aí, tipo, não precisa achar aceleração, porque já tem o Pode deslocamento, fazer. tem tudo. Pode. Iguala, né? Pode. E, Não há professor, dúvida. só mais uma dúvida. Ah, Esses teoremas de, tipo, por exemplo, cinética e potencial, só pode ser usado quando tem força dissipativa, quando é dissipada energia? Ou eu entendi errado? Não. Vai usar sempre. Vai usar sempre. Quando você quiser. Com a vantagem de a força não precisa nem ser constante. Tá? Vai poder usar sempre. Tudo bem? Ah, tá, beleza. Tinha entendido errado, então. Não. Obrigado. Tá. Deixa eu só dar a resposta do 4 e o 5. E eu sei que está faltando aí 2 minutos, mas eu vou indicar exercício 6 para você. Se bem que eu poderia retomar a aula, porque como já acabou a aula, né? Falta quanto? 1 minuto, né? Eu poderia retomar a aula que vem, começando pelo exercício 6, porque ele vai ajudar a gente nas próximas aulas aqui. Então, vamos lá. Exercício 4. Parecidíssimo com aquele que eu fiz no começo. Aqui tem energia potencial elástica, ok?
Bom, a resposta é C. Tudo bem? Fácil. Ele não fala nada de atrito sem atrito. Então, considere o exercício 4 como um sistema conservativo, tá? O Professor, 5. Oi. essa alternativa B da 4, esse MQ tá errado ou tem algum significado? Quê? Na alternativa B da 4, essa que você acabou de Tá passar o errado. gabarito. Tá errado. Tá Ah, errado. tá. Beleza. É metro por segundo. Tá errado. Então, a resposta certa é C. Vocês vão achar fácil o 4. Exercício 5, que caiu na GV um tempo atrás, também é fácil também. Muito parecido, é só relação de energia e potência e porcentagem. É fácil, tá? A resposta é E. 19%. E o exercício 6 do ITA, a pergunta que eu te faço é: vocês já tiveram calorimetria? Não. Não? Não. Peraí. Ah, quer dizer que não começou termofísica ainda? Não. Ah, tá. Precisaria de ter o conceito de quantidade de calor. Lembra da expressão que macete? Alguém lembra aí? Sim. Q Eu igual a até lembro, MC, só que eu Q igual a MC delta teta. Então não tem problema. Quem quiser arriscar fazer esse exercício, a alternativa é E. 80 metros por segundo, tá? Mas não se preocupem, porque se ainda não tiveram, não faz sentido eu fazer esse exercício nesse momento. Para a gente retoma isso. Beleza, gente? Tá bom? Beleza, professor. Valeu. Tudo de Obrigada, bom. Pro. Bom final de Tchau, semana. gente. Tchau, Tchau, professor. Obrigado. Nada. Tchau. Tchau.